Marcos 1, capítulo 1, versos 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam até com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece para sempre. Oremos. Senhor, nós rogamos que o Senhor, aquele mesmo que disse por meio do salmista que há delícia sem fim na sua presença, o Senhor faça com que o teu povo, Senhor Deus, possa ter prazer na pregação da tua palavra. Que o seu povo, Senhor Deus, esteja com a boca aberta, Senhor Deus, para receber dos céus o alimento divino. Ó Senhor, que a palavra que sair dos lábios do pregador nesta noite e o meditar do coração dele sejam agradáveis na tua presença, Senhor Deus, nosso Redentor e Salvador. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nos tempos antigos, amados irmãos, quando vinha um rei visitar uma cidade, toda a cidade ela era preparada de antemão. Um arauto ele ia geralmente na frente para preparar o caminho para o rei. Por que era tão importante? Porque as estradas naquela época não eram estradas como é hoje em dia. Tinha muita lama, tinha muitos buracos. Pensando bem, até parece um pouco as estradas do Brasil. Mas assim, era pior. Era uma situação ainda pior. Você via buracos, lamas, pedras. Então o arauto ele ia na frente, removendo todas essas coisas junto com um time, para que tudo esteja em ordem, Sua Majestade pudesse entrar em paz e tranquilo na cidade. Eles entravam na cidade não apenas para cuidar da cidade, tirar as feiuras da cidade, limpar a estrada da cidade, mas eles estavam também na cidade comunicando ao povo de que o rei iria passar por lá. Ele gritava entre os cantos: preparem-se, o rei está chegando, o rei está vindo, já já chega o rei. E esses arautos, eles iam então nas cidades e não anunciavam a si mesmos, eles mesmos não eram conhecidos. Nós não conhecemos o nome dos arautos. De fato, eles não eram o centro da atenção ali naquele momento. Ninguém saía às ruas só para admirar os arautos. Ninguém ia para a rua para ver os arautos que tinham chegado. Ninguém saía para vê-los, porque a importância não estava neles. Eles apontavam para outro, para o rei. A voz deles existia para despertar o povo, para fazer o povo acordar. Olha, o rei está chegando, se prepara, veste a melhor roupa, vem aqui à rua e vamos receber o rei. Mas o rei era muito maior do que esses arautos. Esses arautos eles eram completamente esquecidos. Na semana passada nós vimos na introdução do Evangelho de Marcos, assim como todos os demais evangelhos, é uma introdução muito importante. Nós vemos aqui que nós não podemos descartar a introdução de cada um dos evangelhos. É mais do que uma simples introdução, é uma santa declaração sobre o que o evangelho de fato é. O Evangelho, nós vimos no versículo 1, é uma proclamação divina de que o Messias prometido chegou. Veio o rei pisa entre nós. E Cristo Jesus, o Messias, ele não é um homem comum, ele não é um profeta, ele não é um rabi, ele não é um mestre, simplesmente um filósofo com autoridade, ele é o próprio Filho de Deus. Veja comigo novamente o versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vimos na semana passada que essa é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho é que o Rei chegou, é que o Rei veio, o Rei viveu aqui entre nós, o Rei morreu por nós, o Rei viveu por nós e o Rei ressuscitou por nós. Essa é a boa notícia do Evangelho apresentado nas páginas de Marcos.
Javé em carne andou no meio do seu povo. Os pés do Deus homem pisaram as areias da Palestina. O Rei da Glória está aqui, esteve aqui entre nós, andou aqui entre nós. Essa é a boa nova, essas são as boas novas do Evangelho. Então ele está prestes aqui a entrar em cena. Cristo ainda não apareceu no Evangelho de Marcos. Ele está prestes a começar o seu ministério. Mas antes, como um rei, ele envia o seu arauto. Ele envia o seu arauto, que não aponta para si mesmo, mas prepara os caminhos para que o rei chegue, para que o rei ande, para que o rei pise na cidade dos homens. Nós vamos ver hoje, portanto, meus irmãos, que a vida e o ministério de João Batista nos ensinam como Deus prepara um povo para receber a Cristo. Nós vamos ver hoje como a vida e o ministério de João Batista, o arauto do Evangelho, nos ensina como Deus prepara um povo para receber a Cristo Jesus. Primeiro de tudo, nós temos que entender que o nosso texto, nos primeiros versos, vai nos ensinar um pouco sobre a vida desse homem, João Batista. Então, primeiro nós veremos a vida de João Batista. Primeira coisa, se você for aqui comigo no versículo 2, você vai ver que o texto nos diz que João Batista, ele é o cumprimento de uma profecia feita há 400 anos atrás, 400 anos antes dele nascer. A vida dele foi profetizada. Veja comigo, por favor, o verso 2, diz o seguinte, verso 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto que nós temos aqui diante de nós é uma citação do Antigo Testamento, do último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer sobre a vinda desse profeta que viria antes do Messias, João Batista, o arauto do Messias. E Deus então aqui levanta o seu arauto. Marcos não nos dá muitas informações sobre quem é João Batista, mas que ele foi profetizado anteriormente por Malaquias. Só que durante a Bíblia nós vamos encontrar uma ou outra informação sobre esse arauto. Nós vamos ver, por exemplo, que ele é filho de Zacarias e Elizabeth, uma mulher que não podia ter filhos, como lemos no Evangelho de Lucas, e que Elizabeth, de forma maravilhosa, ao ouvir a saudação de Maria, né, o que estava dentro do ventre de Elizabeth, João Batista, só de ouvir a voz de Maria, pulou no ventre dela, pulou de alegria. É uma conexão entre João Batista e Cristo Jesus. Desde o ventre, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um profeta pronto, preparado para ser o arauto do Senhor. Nós sabemos disso, nós sabemos também que ele possuía em si o espírito de Elias, né? O espírito de Elias era sobre João Batista. Tudo sobre a vida de João Batista, nós vamos ver um pouco mais à frente, lembra a vida de Elias. Mas, de forma muito clara, abra comigo, por favor, Malaquias 4:5. Malaquias 4:5. Logo antes de Mateus, um pouco antes de Marcos, Malaquias 4, verso 5, diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há uma profecia então de que Elias viria. No caso, João Batista é o cumprimento dessa profecia. Ele possuía sobre si o espírito de Elias. E nós vamos ver exatamente como isso funciona. Mas nos dias de Jesus é interessante ver que os judeus eles aguardavam o retorno de Elias. Até hoje, na verdade, muitos judeus aguardam o retorno de Elias. Elias foi uma das únicas figuras em todas as escrituras que não passaram pela morte. Foi levado diretamente aos céus. O único que não passou pela morte foi o próprio Enoque. Né? E é interessante que o povo judeu até hoje muitas vezes esperam isso. Lares judaicos tem uma celebração na Páscoa, em alguns lares mais messiânicos, que se chama Seder, que os judeus eles se reúnem para comer a Páscoa, mas eles deixam uma cadeira vazia, porque Elias poderia voltar e querer se assentar na Páscoa e tomar parte na Páscoa com eles. Veja, eles não entenderam
eles não entendem que João Batista é o cumprimento dessa promessa. Ele recebe o Espírito que estava sobre Elias. E então João Batista começa seu ministério depois de toda essa introdução profética, de nós sabermos que ele era o prometido, aquele que viria, aquele que endireitaria o caminho do Senhor. Ele vai começar então a sua missão. E onde ele começa a sua missão? Veja comigo no versículo 4, meus irmãos. Onde é que começa a missão de João Batista? Diz assim o texto: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Onde é que João Batista ele está pregando? Onde é que ele começa a sua missão? No deserto. Veja o movimento que João faz aqui no nosso texto. Ele chama o povo para o deserto. João Batista ele está ali pregando arrependimento de perdão de pecados no deserto. Assim como Elias exerceu seu ministério aonde? No deserto. Você lembra que eu disse na pregação passada de que há temas importantes no Evangelho de Marcos que são repetidos muitas vezes? Nós vimos o tema de Cristo, o ungido do Senhor, é repetido várias vezes. O tema do Filho de Deus, nós vimos como ele se desenvolve no Evangelho de Marcos. E aqui nós temos outro tema que é abordado diversas outras vezes no Evangelho de Marcos. O tema do deserto. O tema do deserto. Por que o deserto? Por que Marcos dá tanta ênfase? Por que Marcos fala do deserto tantas vezes? Veja comigo rapidinho, meus irmãos. O começo do texto diz assim no versículo 3: voz que clama no deserto. O versículo 4 começa assim: apareceu João Batista no deserto. O versículo 12 diz assim: e logo o Espírito impeliu Cristo para o deserto. É o tempo todo levando ao deserto. Você vai ver em outros momentos de Marcos, só no primeiro capítulo nós temos 3 vezes a menção do deserto. Essa repetição ela não é por acaso. Veja, no Êxodo, Deus fala a Faraó o quê? Deixa meu povo ir para o deserto. O que o povo vai fazer no deserto? Por que o povo está indo para o deserto? O texto nos diz de Êxodo para que eles adorassem e servissem ao Senhor de acordo com a lei que ele daria por meio de Moisés. Veja, Deus chama o seu povo para o deserto para conversar com o seu povo, para renovar a aliança com o seu povo e lembrá-los do seu amor constante, pactual, da sua fidelidade que não falha. Ele chama o seu povo para o deserto. Foi no deserto que, quando Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, ele viu a sarça ardente. Foi no deserto que muitas vezes o Senhor falou com o seu povo, o Senhor instruiu e alimentou o seu povo. Foi no deserto. Interessante. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, o Senhor leva Gomer, a esposa de Oséias. Oséias leva Gomer como a imagem do Senhor para onde? Para o deserto. O povo de Deus é constantemente levado para o deserto. Eles estavam no deserto. E por que isso? Por que isso? Porque nós vemos aqui um movimento, meus irmãos, do Senhor preparando o caminho para Cristo vir. O Senhor Deus estava preparando o caminho por meio de João Batista. O povo de Deus ele é chamado para o deserto, assim como o povo foi chamado em Êxodo para o deserto, para que eles formassem com Deus uma aliança, para que eles pudessem reafirmar a aliança. É uma preparação para a nova aliança que viria no sangue do Cordeiro. Deus revela diversas vezes na Bíblia os seus planos no deserto, e aqui não é diferente. Por que o deserto? Novamente, por que o deserto? É a pergunta que permeia tudo. O deserto não é tão árido, não é tão ruim, não é tão perigoso. Meus irmãos, porque Deus nos lembra constantemente, quando renova a sua aliança conosco no deserto, de que nós vivemos aqui na terra no deserto. Nossa vida inteira é um deserto. Os problemas não são desertos, como muitos pentecostais falam. As distrações da nossa vida não é deserto. O anticristo não é deserto. Não, nossa vida é um deserto. Interessante que o marketing ele tenta fazer a gente esquecer disso, Eles prometem paraíso para nós. Eles prometem conforto no mundo. Eles prometem experiências. É interessante porque o nosso coração quer isso, quer o paraíso, quer o conforto.
mas nós vivemos no deserto. E o Senhor constantemente lembra o povo dele disso. Dr. Phillips, expondo esse texto, ele disse o seguinte: o povo precisa ser chamado para fora do conforto da sua vida comum. O povo, para renovar a aliança, precisa ser chamado para o deserto. Ela precisa ser tirada da sua rotina diária, precisa ser tirada da sua casa, precisa ir para o deserto. Eles precisavam sair um pouco do barulho do mundo para refletir quem Deus é, para refletir sobre si mesmo e para considerar tudo o que o pacto, a aliança, Jesus Cristo significa. É como se eles tivessem que encarar a realidade dura. Olha aqui, essa é a realidade necessária. O mundo é um deserto. Nós caminhamos como cristãos no deserto. Nós estamos indo para o paraíso, nós estamos indo para o oásis maravilhoso que não terá fim. Mas enquanto caminhamos no deserto. Nós somos o povo do deserto. O caminho da terra prometida é pelo deserto. A realidade, meus irmãos, é essa. Somente em Cristo nós encontramos alegria e satisfação caminhando no deserto. Somente na terra prometida nós encontraremos paraíso, mas enquanto caminhamos, aquele que prepara o caminho para Cristo e o Deus que leva o seu povo diversas vezes para o deserto lembra que é só nele que podemos ter alegria plena e satisfação. Mas não apenas a sua vida era no deserto, a vida de João Batista era no deserto, mas a sua alimentação era uma alimentação desértica. Veja comigo, por favor, o verso 6. Diz assim: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A aparência de João era a aparência semelhante a uma pessoa que vivia no deserto, um homem que o ministério estava associado ao sofrimento. João, ele vestia roupas desconfortáveis, ele vivia na secura, e o alimento dele era aquilo que dava na telha, o que aparecia na frente dele de animal, gafanhoto, mel silvestre, o que ele achava, ele comia. Era um homem que não fazia planos, que não guardava coisas, ele vivia com aquilo que o Senhor dava diariamente. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que se você vê a vida de Elias em 1º e 2º Reis, você vai ver que Elias vivia da mesma forma. Você vai ver que Elias também usava roupas desconfortáveis. Tem um momento que o rei vai falar de Elias, ele vê Elias e fala: ah, esse daí é Elias, eu reconheci pelo cinto desconfortável de pelos que ele usa. Elias também era um homem que vivia com o que o Senhor provia da natureza, vivia com roupas desconfortáveis. Veja que interessante, João veio, por assim dizer, para assumir o manto, a missão de Elias. Por isso ele acaba se vestindo também como Elias, ele veste o uniforme de Elias. E qual é o resultado do ministério de João? Veja comigo no versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província de Judeia no deserto e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Dr. Fesco, comentando esse texto, ele diz o seguinte: certamente há um uso de hipérbole no verso 5, quando Marcos diz que toda a região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam até João. Mas com certeza, meus irmãos, essa era a impressão que dava. É interessante, a impressão era que toda a Judeia estava indo ali para aquele momento encontrar com João Batista. Muitos estudiosos, inclusive, estimam que mais de 300 mil pessoas foram ao deserto para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Quanta gente, principalmente para um mundo tão pequeno naquela época. E aqui nós temos aqui o que parece talvez um dos maiores avivamentos de toda a história, né? Nós ouvimos avivamento de milhares de pessoas, mas aqui nós temos nações sendo avivadas pela pregação, pelo agir do Espírito Santo. João Batista era o homem que todos queriam ouvir. Saíam fariseus até para ouvir João Batista. Se reuniam ali no deserto para ouvi-lo ensinar com autoridade. É interessante quando você olha para João Batista, que apesar dele ser um homem extremamente famoso, ele não andava por aí esbanjando. Ele não possuía roupas de grife, de linho fino, de ouro. Não andava em carruagens da BMW ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário, ele era um homem simples. Comia refeições simples e não refeições de reis. Ele tinha fama para isso. Ele podia muito bem sentar nos palácios reais. Mas ele era um homem simples. Percebam, meus irmãos, na conclusão desse primeiro ponto,
sobre a vida de João, que uma das razões dele ser tão impactante no ministério dele era porque ele encarnava a mensagem do deserto na própria vida. Você está vendo que João andou tanto no deserto que ele se tornou como o deserto. Ele se vestia desconfortável. Ele vivia a mensagem que ele é chamado para viver. Ele foi chamado para ser como Elias. Ele foi chamado para receber o espírito de Elias. Então ele vivia como Elias nesta terra. Ele vivia como Elias na terra. E isso nos instrui como nós devemos viver. A maneira maravilhosa que nós devemos viver. Se você quiser pregar efetivamente o Evangelho em suas vidas. Nós devemos viver como pessoas que foram impactadas pelo Evangelho. Assim como Elias vivia no deserto, pregava no deserto e parecia com o deserto, nós devemos ouvir do Senhor e parecer com o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós devemos viver como pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Nós não devemos absorver a cultura ao nosso redor. Nós não devemos estremecer diante das aflições, mas ter a alegria e gozo do Senhor. Nós não devemos nos parecer com o mundo, nós devemos ser diferentes. Nós devemos manter a nossa boca longe de palavras torpes, de palavrões, mas usar palavras cheias de graça. Nós não devemos cultivar uma conduta sensualizada, sexualizada, que a nossa cultura tanto quer que a gente faça, tanto quer que a gente tenha. Mas nossa vida deve apontar para a beleza e para a santidade daquele que nos salvou. A nossa vida deve encarnar, assim como a vida de João Batista encarnou, a mensagem da salvação, de tal modo que as pessoas se perguntem: o que é isso que eles acreditam? Quem que eles estão representando? Foi assim que Pedro colocou. Pedro disse: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Por quê? Para que ao observarem as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus. Dr. Phillips, ele conta no seu sermão uma história de uma idosa no século XIX que atribuía a sua conversão ao famoso pregador George Whitefield. Não sei se você conhece George Whitefield. Só que o grande problema é que George Whitefield ele viveu tempos antes dessa mulher. Eles não se encontraram, por assim dizer. Quando ela era jovem, ele já era velho, já não pregava mais. Era difícil de acreditar, muitas pessoas tinham muita dificuldade de acreditar quando ouviam essa história. Mas ela dizia o seguinte: não foi por causa de nenhum sermão que ele pregou. Na verdade, por um pequeno período de tempo, ele foi hospedado na minha casa, na casa onde eu morava. E também não foi por nada que ele tenha me dito pessoalmente nessa época, ele falava muito pouco. Foi por causa da bela coerência e da bondade da sua vida diária. Então eu disse a mim mesma: se algum dia eu tiver alguma religião, eu quero adorar o Deus do Senhor Whitefield. Assim deve ser a nossa conduta, meus irmãos. Nós devemos viver como testemunhos vivos, assim como João Batista viveu como testemunho vivo da mensagem do Salvador, como arauto do Evangelho. Não devemos ser conhecidos aqui no bairro como os reclamões do bairro, como os gritões do bairro, os insuportáveis, os cheios de ira, os chatos, os que tratam mal a mulher, os que não cuidam da família, os que olham, mesmo tendo esposa, olham para mulheres de maneira impura. Não deve ser a nossa vida. Essa vida não reflete o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos deve ser o Evangelho que nós vivemos. E se nós fizermos isso, seremos uma arma poderosa na mão do Senhor, na pregação do Evangelho. O cheiro do Evangelho vai permear nossas vidas. Como foi que João teve tanto sucesso no seu ministério no deserto? No deserto, né, irmãos? Longe de todos. Como é que ele foi tão bem sucedido? Ele vivia aquilo que ele pregava. Segundo e último ponto do nosso texto, não apenas a vida dele, mas o ministério dele é muito importante para nós, como arauto do Evangelho. A vida de João Batista era a vida de um arauto, como nós vimos. E um arauto, ele vive sem glórias, sem pompa. A vida do arauto não é vivida para si mesmo, não é vivida para engrandecer o próprio nome, mas é vivida para o rei. Ele vive para preparar as cidades e os caminhos para o rei. E ouvindo o sermão de João Batista, o ministério dele, nós vamos conhecer qual é a pregação, o que ele pregava, o que habitava, qual é a mensagem que o rei tem para esse povo antes do rei chegar.
Veja comigo, por favor, o verso 7, nós vamos começar a ver a mensagem, o ministério de João Batista. Assim diz o texto. E João Batista pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Qual era o âmago da mensagem de João Batista? É Cristo Jesus, é a vinda de Cristo Jesus, é a vinda do Rei. O Rei está chegando, eu estou aqui, mas está vindo o Rei. E este Rei que está vindo, ele é tão grandioso que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Talvez na nossa geração a gente não entenda muito bem o que ele está falando, porque nossos pés são muito mais limpos do que os pés daquele povo que vivia naquele tempo. Hoje nós temos boas sandálias, nós temos meias, nós temos sapatos, mas naquele tempo não tinha nada disso. E não só isso, mas o ambiente era cheio de poeira, era cheio de lama. Eles pisavam na lama, pisavam na poeira, os pés ficavam muito sujos, completamente sujos. Por isso que existia um escravo específico, que o trabalho dele era o mais humilhante de toda a casa. E qual era esse trabalho? Se curvar para desatar a sandália do Senhor e lavar os pés desse Senhor. Veja, João Batista, em outras palavras, está dizendo que ele não era digno de fazer, nem de desatar a sandália, nem de lavar os pés, do serviço mais sujo da casa, do serviço mais humilhante, ele não se considera digno de performar. A função mais rebaixada que um ser humano pode imaginar ter, de se curvar para abrir uma sandália suja, ele não se considera digno de tocar os pés do Messias. Entenda, meus irmãos, e eu repito, aqui está o cerne do Evangelho. A pregação de João Batista começa com Cristo. Ele vem, ele está vindo, o Messias está chegando. Era um ministério de preparação para uma mudança completa de paradigma. Cristo estava chegando, Deus eterno iria pisar nesta terra, no deserto da Judéia, e as pessoas deviam se preparar para isso, para receber o Rei da Glória. E que preparação é essa? Qual é essa preparação que nós vemos no nosso texto? A preparação envolve batismo e arrependimento, ou melhor dizendo, batismo de arrependimento. Veja comigo, por favor, o verso 8 que diz, continuando a pregação, ele diz assim: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E que batismo é esse? Veja comigo, por favor, o verso 4. Pregando o batismo de arrependimento para o lavar dos pecados. A preparação que João Batista veio para fazer envolvia um batismo, o batismo de arrependimento dos pecados. João Batista entendeu aqui a mensagem. É Cristo Jesus e arrependimento, porque o grande problema da humanidade é o pecado, é a falta de arrependimento. Entenda, meus irmãos, tem uma anedota que geralmente dizem que foi Chesterton, D.K. Chesterton que viveu essa história, mas muitos já negaram isso. De qualquer forma, de fato existiu essa história, em que um grande escritor ele recebeu uma pergunta de um jornalista por meio de carta: o que há de errado no mundo? E de forma muito acertada, ele escreve uma carta de volta para o jornal, respondendo: prezados senhores, respondendo a sua pergunta, 2 pontos. Eu, atenciosamente, fulano. O que há de errado no mundo? Eu sou o que há de errado no mundo. É o meu pecado que faz separação entre mim e Deus. E o meu pecado não afeta só a mim, afeta todos ao meu redor. Causa destruição, causa mágoa, causa sofrimento. O meu pecado é o problema do mundo. E aqueles judeus, meus irmãos, que estavam aqui, esses 300 mil, cerca de 300 mil, conforme um estudioso, visitando João Batista, ouvindo a pregação, eram homens que achavam que eram cheios de justiça própria. Eles achavam que tinham muitos méritos diante do Senhor. Eles achavam que não precisavam ser lavados. E João, ele veio contradizer. É uma mensagem perigosa que João prega aqui, que depois ele vai ser morto por essa mensagem, inclusive. João olha para esses homens, cheios de justiça própria, e dizem: vocês precisam ser lavados.
vocês precisam se arrepender. Vocês precisam confessar os seus pecados. Reconhecer que vocês precisam desse rei que está vindo. Esse rei que está vindo é a sua salvação. Vocês precisam dele. Vocês precisam dele. Então essas pessoas que ouviram sobre a salvação, sobre arrependimento, elas são encaminhadas para um batismo de lavagem de pecados, um batismo que limpa o pecado, um batismo de confissão, de arrependimento. Mas aqui a gente tem um problema. Na verdade não tem um problema, né? As pessoas colocam um problema, principalmente para nós presbiterianos. A pessoa lê esse texto e vai dizer: veja só, pastor, se o batismo ele é de arrependimento, se ele é de confissão de pecados, como é que pode um bebê se batizar, se ele não pode se arrepender dos seus pecados? Meu objetivo não é, nesta noite, defender o batismo infantil. Queria, quem sabe em outra oportunidade, a gente pode fazer isso. E não há falta de evidências das Escrituras para esse tema. Mas eu quero mostrar um fato interessante que muitas pessoas não percebem. Muitos grandes teólogos passam batido. O batismo de João Batista não é o mesmo batismo de Cristo. Bora para pensar nisso. O batismo de João Batista não é o batismo que Cristo ensina. Como assim? Como assim não é o mesmo batista? Não é o mesmo batismo? Entenda, assim como João ele era um personagem que estava ali entre a antiga aliança e a nova aliança, né? João Batista ele estava ali no meio, ele não era nem 100% da antiga aliança, porque ele viveu no tempo de Cristo, mas não estava 100% também na nova aliança, ele era mais da antiga do que da nova. Ele era um homem de transição, um profeta de transição. O seu batismo também é um batismo de transição. Ele estava preparando para a vinda do Messias. Era um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Mas esse batismo, que era a marca da mensagem de João, era um batismo de transição. Era um batismo de transição. Eles ouviam a mensagem de arrependimento e se mostravam arrependidos por meio do batismo. Mas não era o mesmo batismo. O batismo de Cristo é um batismo de... Se vocês puderem, por favor, abrir comigo em Atos capítulo 13. Atos 13, eu acho que vai ficar bem claro o que está sendo dito aqui. Atos 19. Veja como começa o versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando-se ali alguns discípulos, perguntou-lhe o quê? Veja, recebeste porventura o Espírito quando credes? Ao que responderam, veja o que eles responderam, os discípulos: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem mesmo ouvimos. Veja, Paulo então encontra em Éfeso discípulos, né, de João Batista, como nós vamos ver, discípulos de Cristo, por assim dizer também, que nem ouviram do Espírito Santo, um ensinamento que está em todas as Escrituras, que faz parte dos muitos ensinamentos de Cristo. Eles não conhecem o Espírito Santo. Veja comigo, por favor, para os versos 3 e 4, para vocês verem onde o texto quer chegar, e onde também eu quero chegar nesta noite. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Se vocês não conhecem o Espírito Santo, vocês não podem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você não for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que vocês foram batizados? Veja só o que eles responderam: no batismo de João Batista. Veja o verso 4 comigo. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Veja, ele fez um batismo de arrependimento apontando para Jesus Cristo. Mas esses homens não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles receberam o batismo de João, um batismo de arrependimento, mas não o batismo de Cristo Jesus. Aí o que acontece? Veja comigo, por favor, no verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, quando ele ouve isso, esses homens eles não são batizados no batismo cristão. Então Paulo batiza esses homens no batismo de Jesus, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você consegue entender que são dois batismos diferentes, completamente diferentes? Tem algumas similaridades, mas no geral são dois batismos diferentes. Qual a grande diferença? E aqui eu gostaria de explicar muito rapidamente, porque também não é o tema da pregação da noite. Primeiro, o batismo cristão, como dito, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo, embora o batismo ele é um sinal e selo do lavar regenerador, perdoador e purificador do Santo Espírito, ele não é só isso. O batismo em Cristo Jesus representa a nossa união com Cristo. Representa que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O batismo ele é muito mais do que um batismo de arrependimento. Ele significa que nós somos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. O batismo, como dito em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, significa, substitui a circuncisão. E o que era a circuncisão? A circuncisão significava, claro, cortar do pecado, mas também significava que aqueles homens circuncidados fazem agora parte do povo de Deus, fazem parte do pacto, é a marca do pacto. O batismo é a marca do pacto, e é por isso que nós batizamos crianças. E claro que eu posso desenvolver isso melhor em outro dia, porque eles recebem a marca do pacto. Batismo é a marca do selo do pacto. É a misericórdia do amor de Cristo. O selo que vem do Espírito Santo diante de todos. Todos veem o batismo. As promessas visíveis do amor do Pai. Veja, quando pensamos sobre o batismo, nós não colocamos a nossa esperança no sacramento, mas naquilo que ele significa. O que ele significa? O sangue purificador do Senhor Jesus Cristo, a obra regeneradora do Espírito Santo sobre nossas vidas, a nossa entrada na igreja. E como nossos filhos, assim como na antiga aliança, os filhos dos crentes, mesmo sem arrependimento de pecado, recebiam a circuncisão e eram parte de Israel. Os nossos filhos, na nova aliança, como crentes, recebem também o sinal do pacto, que é o batismo, e entram de forma oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esse era o ministério de João, pregar o Senhor Jesus Cristo, preparar o caminho para Ele, pregar o arrependimento, o batismo, a lavagem dos pecados por meio das águas. Há muitas coisas importantes para aplicar sobre a vida de João Batista, mas gostaria de fazer duas brevíssimas aplicações apenas no dia de hoje, sobre esse ministério desse homem tão precioso. Primeiro, lembre-se sempre do foco da mensagem de João Batista. Esse deve ser o foco da sua mensagem, da sua vida. Jesus Cristo, a quem as sandálias você não é digno de desatar. Ele é o foco das nossas vidas. Ele é o foco do Evangelho. Ele é a pedra mais preciosa das Escrituras. Ele é a nossa própria vida. Nós devemos amá-lo, desejá-lo, esperá-lo como João Batista esperou. Nós devemos anunciá-lo, pregá-lo, vivê-lo como nosso irmão João Batista viveu. Ele é um grande exemplo para nós de como amar o Senhor Jesus Cristo e de como viver a mensagem do Evangelho. A segunda e última lição que trago hoje, de tantas que temos nesse texto, é esta: se nós amamos a Cristo, nós precisamos entender que Ele nos chama para uma vida de arrependimento, buscar a graça do perdão todos os dias da nossa vida. Isso não é algo que nós fazemos uma vez na vida. Martinho Lutero, o reformador, ele começa as suas 95 teses dizendo que o arrependimento não é um ato único, mas uma postura da vida cristã. A minha postura é uma postura de arrependido. Todos os dias nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós olhamos para Cristo em busca de perdão e graça, nós confessamos as nossas falhas, nós colocamos nele a nossa esperança. Um cristão que nunca confessa o seu pecado, seja de forma privada ou aqui na igreja, juntos, em família de igreja, pedindo perdão ao Senhor, não está vivendo uma vida de um cristão piedoso. Você não ama Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus vem junto com arrependimento sincero pelos pecados. Que nós possamos aprender com João Batista, meus irmãos, que nós possamos olhar esse irmão na fé, esse irmão que, como Cristo disse, não há nenhum nascido de mulher maior que João Batista. Que nós possamos olhar para a vida dele e queremos emulá-lo, pregar o Evangelho como ele pregou, viver, não precisa ir para o deserto e comer gafanhotos, mas viver a mensagem do Evangelho como ele viveu, a mensagem de salvação, deixando tudo para trás e vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ainda que isso implique uma vida não tão agradável, não tão boa assim.
Meus irmãos, como temos que nos arrepender dos nossos pecados, olhar para Cristo e aprender com esse nosso irmão mais velho, irmão João Batista. Oremos, meus irmãos.